dividido entre as 12 tribos. As batalhas são constantes, não apenas contra as nações inimigas, mas entre os próprios descendentes de Jacó. Cansado, o povo hebreu quer um rei capaz de liderar as tribos como se fosse uma só. Deus escolhe Saul e promete abençoá-lo enquanto ele seguir a voz divina. Mas as tribos continuam separadas e não demora muito para Saul decidir seguir seu próprio coração. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não seja mais rei. O profeta Samuel está preocupado. A resposta está em um menino de uma família de pastores. Davi tem a força e a fé necessárias para unir o povo de Israel. Como então justificar a escolha de Deus, em vez de escolher tantos homens guerreiros, escolher justamente um meninote? Deus vai mostrar que ele pode usar, inclusive, esse rapazinho. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungido, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O menino é acolhido pelo rei Saul, que se encanta com sua habilidade com a harpa e com os belos salmos que ele recita. Mas quando o exército de Saul é desafiado pelos inimigos filisteus, aquele jovem franzino se mostra um guerreiro destemido e inteligente. O feito de Davi naquele dia é lembrado até hoje. Os adversários têm como trunfo um gigante, Golias, o mais forte entre todos os soldados. Meu Deus do céu, é realmente um gigante. O que os arqueólogos já descobriram é um pedaço, um fragmento de cerâmica, que é da cidade ou de origem de Golias, onde você tem ali vários nomes escritos e nomes muito próximos do nome Golias. O único que demonstra valentia nesse momento é o pequeno Davi. Eu mataria o gigante. Você é só um menino? Sua morte sirva de exemplo para o seu povo. Os próprios hebreus não acreditam em Davi. É o fim. Ele vai ser trucidado. Mas ele tem a esperteza que o gigante não tem. E uma confiança inabalável em seu Deus. Senhor, honra teu servo. Houve ali, mais uma vez, a manifestação do poder de Deus. Não foi uma luta comum humana. Ali, mais uma vez, tem a luta do Deus de Israel contra o Deus dos filisteus. Ano 1010 a.C. 30 anos depois de ser apontado como escolhido de Deus, Davi conquista a cidade símbolo dos hebreus. Aqui será estabelecido o reino de Israel. Esta é a cidade que Deus nos deu para morar. Jebus agora é nossa e será chamada Jerusalém. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Nossa equipe teve acesso ao que restou desta época em Israel. Eli Shukran é o arqueólogo responsável por descobrir as ruínas da Jerusalém Antiga. É a chamada Cidade de Davi.
Se você levar em conta os achados arqueológicos, vai perceber que Davi é uma realidade e não apenas um nome nos livros. Nossa jornada segue embaixo da terra. Os vestígios da época de Davi se tornam ainda mais claros. Esses degraus aqui na nossa frente faziam parte desta muralha que protegia a cidade de Davi e protegia principalmente as fontes de água que ficavam lá embaixo, que é para onde a gente vai agora. Let's go? Descemos até o coração da antiga cidade. Um ambiente que parece congelado no tempo. O rei Davi, com seus soldados, eles entraram na cidade por um túnel. E é esse túnel que nós vamos entrar agora, que os soldados entraram há mais de 3.000 anos para conquistar Jerusalém. Um trajeto estreito, pouco iluminado, mas com um significado que enche cada canto dessas paredes de pedra. É impressionante. Há 3.000 anos, soldados passavam por aqui para conquistar Jerusalém. Ano 970 a.C. Após a conquista de Jerusalém, Davi reina por mais de 40 anos. As escrituras referem-se a ele como o único homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em seu leito de morte, o rei Davi passa a coroa para o seu filho. Cabe a Salomão a tarefa de construir um templo para Deus. Davi terminou a unificação, fez sua capital, mas ele combateu com muitos povos. O Davi era um homem de guerra. A mão dele tinha derramado muito sangue. E Deus falou, ninguém que derramou tanto sangue pode construir uma casa para mim. Em 2014, aqui em São Paulo, a Igreja Universal do Reino de Deus inaugura uma réplica do templo erguido em Jerusalém, só que numa proporção bem maior. O templo é construído com pedras vindas de Israel,